Olá, pessoal, tudo bem? Eu queria começar hoje a primeira participação desse nosso ciclo de debates aqui na nossa disciplina de Linguagem e Tecnologia na graduação da Unicamp. Eu queria agradecer o Vitor Schlude, nosso primeiro participante, por estar aqui com a gente, com a graciosidade de estar com a gente, e a Agnes também, que trabalha na disciplina com a gente na monitoria, também está presente e vai ajudar a gente na nossa discussão de hoje. Tá? Vitor, de forma rápida, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, perdão, o que a gente pesquisa, o que você pesquisa e um pouco desse histórico seu, desse caminho, por favor. Oi, gente, bom dia. Aliás, olá, né? Porque a gente não sabe o horário, mas eu queria agradecer a Agnes e ao Rodrigo pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando a minha pesquisa. Espero que seja uma troca positiva com vocês. Bem, eu estou finalizando agora o mestrado e no projeto da minha dissertação eu trabalhei com inovação pedagógica enquanto um conceito contemporâneo, mas tentei só historizar um pouquinho porque ele vem, né, desde muito tempo, principalmente ao longo do século XX, e como corpus, a partir desse repertório teórico, contextual, eu analisei um guia de práticas do NAVE, que é um programa do Oi Futuro, que se coloca como uma escola e um programa educacional inovador. E eles têm foco em tecnologias digitais, porque além do vínculo com o Oi Futuro, com a marca Oi, eles oferecem cursos profissionalizantes para o ensino médio, são duas escolas de ensino médio, uma no Rio e uma em Pernambuco, voltados para a programação de jogos digitais e para produção de conteúdo multimídia. Então, existe bastante integração dos conteúdos escolares, dos conteúdos que já são prescritos, com outros conteúdos desses cursos técnicos. Então, meu interesse foi entender nessa especificidade da escola, né, que é um projeto bem particular, como é que essas práticas se dão, como é que os letramentos eles são promovidos em variadas disciplinas. Então, meu projeto basicamente é a partir dessa discussão para analisar esse guia de atividades. Tem uma perspectiva crítica importante nesse seu projeto, não tem, Vitor? Fala um pouco da importância dela para a gente, como essa questão crítica perante o processo tecnológico, o processo de inovação, ele é importante. A criticidade é fundamental em vários sentidos, né? Eu acho que a primeira questão quando a gente fala sobre inovação é entender que existe um mercado que é muito predisposto a nomear as coisas como novas e como importantes ou fundamentais, né? Hoje a gente observa, principalmente com a potencialização da pandemia, né, que se utiliza desses meios digitais, grandes marcas, tanto setores educacionais como Microsoft, o Google tem há muito tempo, né? Então a gente precisa estar sempre muito atento a como essas dinâmicas de mercado se apropriam, inclusive, das nomeações, né, de colocar coisas que são necessárias ou fundamentais para a educação, mas que, no fundo, vendem vários produtos, vendem ideias, cursos, formações, inclusive outras ações públicas, né, de dimensão com Secretaria de Educação e até mesmo políticas maiores de governo. Então, acho que, primeiro, a atenção para como isso se mobiliza enquanto movimento de consumo, e a segunda questão é de como isso faz sentido. Eu acho que a inovação não se trata de um binômio sim e não, né? Acho que quando a gente fala de linguagem, a gente sempre explora um leque de possibilidades de sentido, entendendo que contextos vão produzir sentidos diferentes de inovação. Então, o que é inovador para mim, por exemplo, agora a gente está no Unicamp, o tipo de ferramenta que a gente tem acesso, o tipo de recurso que a Unicamp tem comprado, o que é considerado inovação para esse contexto é muito diferente de uma escola que, como o governo Bolsonaro tem realizado constantemente, falta de compra de recursos, falta de investimento em internet dos alunos. Então, existe um outro contexto em que as coisas podem ou não ser inovadoras em determinada perspectiva.
Então, acho que a inovação ela é sempre contextual, situacional. Então, isso é muito importante se ter em mente. Então, acho que as duas perspectivas críticas principais são essas: entender como as questões de mercado envolvem esses processos, e o segundo, que não existe o inovador, mas vários tipos de inovação a depender do contexto. Então, tem uma formulação de cidadania e conteúdo programático e de saber e aprender que se forma naturalmente desse tipo de interação com a tecnologia, né? Você quer dizer isso de uma certa forma também para nós, não é isso? Sim, a perspectiva de cidadania é muito diferente, né? Se a gente pega, por exemplo, as metodologias ativas hoje em dia, muita associação dela com o pensamento tillmansiano, que é um pluralismo liberal muito diferente do que a gente pensa quando a gente visualiza Freire, por exemplo, né? Então, tem perspectivas muito distintas. Hoje, quando a gente fala em tecnologias na nossa área, a gente vincula muito com webcurrículo, com perspectivas que são freirianas e pós-freirianas, mas que pensam justamente usar tecnologias para participar em sociedade, para questionar como os espaços são realizados, como os nossos dados são utilizados e coletados. Então, existe um signo de participação que não é uma participação pacífica, é uma participação de questionar, de transformar, de repensar. Isso é sempre muito importante para reconstruir a sociedade como a gente acha que é mais justo e possível. Bom, eu acho que pegando um pouco carona nesse comentário que você fez sobre a questão da prática da cidadania, para o professor de sala de aula, né, dentro desse contexto que hoje a gente entende que cada vez mais há essa discussão de que a tecnologia tem que estar presente no processo formativo de jovens, de crianças e adolescentes, e no sentido de passar para elas que elas também podem ser sujeitos, né, dentro de todas essas dinâmicas da tecnologia na sociedade, né, mas ao mesmo tempo como que os professores eles podem se situar assim, de forma crítica diante dessa tentativa que as empresas estão assumindo de tentar assumir o protagonismo, né, dessa inserção de tecnologias, né? Eu acho que a questão é você conhecer várias possibilidades, né? Eu acho que, como eu falei dos sentidos de inovação, existem também vários sentidos didáticos possíveis, né? Eu acredito que o professor reflexivo, o professor crítico, é um professor que ele tem conhecimento de diversas ferramentas, recursos e possibilidades de atividade, de projeto, de tarefa. Ele conhece e utiliza o que melhor encaixa no contexto, para o objetivo que se interessa. E se tratando de tecnologia, o desafio é sempre conhecer o que tem disponível, porque tem muita coisa disponível, né? A cada dia a gente tem novas empresas crescendo, novas plataformas, softwares. Então, acho que um desafio é conhecer essas ferramentas, mas não se apegar a itens específicos, né? Então, a gente tem agora a plataforma de streaming que estão crescendo, né? De videoconferência, conhecer possibilidades diferentes, entender os prós e contras de uma e de outra, tem as questões de dados também que sempre entram, são importantes conhecer, entre plataformas que são mais gamificadoras, lúdicas, plataformas que servem para produção textual, enfim, acho que o principal posto é você conhecer possibilidades, entender quais são as implicações positivas e negativas de cada uma delas, né? Entender o que você faz com elas, né? Você tem ferramentas de videoconferência que são, enfim, mais para essa troca, mas tem ferramentas de escrita que, em tese, são mais técnicas, mas você tem potências muito específicas de um Google Docs para um Docs virtual, né, da Microsoft, né, do Office. Você tem outras ferramentas como o Google Keep, tem murais interativos como Ludichart, ou enfim, outras várias possibilidades. Então, entender, acho que as diferenças, potências estéticas, potências éticas de cada um deles, e que escolhas você vai fazer para os objetivos específicos. Então, a intenção é botar visualidade na aprendizagem, a intenção é colaboração para a escrita, a intenção é fazer perspectivas multimodais de produção, enfim, tem infinitas possibilidades objetivas. Então, acho que a questão para a sala de aula é ter essa intenção de apresentar aos professores o máximo possível de possibilidades e recursos e que eles possam fazer escolhas informadas e reflexivas sobre por que eles usam tal recurso e não outro e para quê. Ótimo, muito obrigado. A gente quer mais uma vez agradecer a presença importante e graciosa do Vitor aqui com a gente. O Vitor é pós-graduando no IEL Unicamp conosco e os nossos alunos com certeza vão gostar bastante. Foi muito rico. Obrigado por participar, Vitor. A gente agradece muito, né?
Valeu mesmo, obrigado. Obrigada. Imagina. Obrigado a vocês.